Graça e paz. No livro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, diz assim: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Hoje, 28 de junho de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa meditação hoje tem o título Religião ou Evangelho? Existem muitas religiões, mas um só Evangelho. A religião é obra do homem. O Evangelho é dom de Deus. A religião é o que o homem pretende fazer para Deus. O Evangelho é Deus fazendo tudo pelo homem. A religião é o homem em busca de Deus. O Evangelho é Deus buscando o homem. A religião consiste na tentativa humana de subir a escada de sua justiça própria. O Evangelho diz que Deus desceu ao mundo mediante a encarnação de Jesus Cristo para encontrar os pecadores como eu e você, no mais baixo nível da escada. A religião pretende manifestar a boa vontade do homem. O Evangelho é a boa nova do amor de Deus. A religião reforma o exterior. O Evangelho transforma o interior. A religião branqueia a superfície. O Evangelho produz um novo nascimento, a verdadeira vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O Senhor Jesus veio e evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Efésios capítulo 2, verso 17. Qual é essa paz? Trata-se do amor de Deus e da salvação que Ele oferece aos homens por meio de Jesus Cristo. O ser humano não está só, nem deixado à própria sorte e pensamentos, pois Deus lhe estende a mão. Àquele que crê no Filho de Deus recebe o perdão dos pecados. Atos capítulo 10, verso 43. Nossa fé é a plena confiança em um Salvador vivo, e isso nenhuma religião é capaz de produzir ou de imitar. Aleluia, Senhor. Somente com essa leitura, eu e você, nós somos capazes de pensar se estamos sendo religiosos ou estamos vivendo de fato o Evangelho de Cristo. Se tudo o que eu pratico, as obras, as boas obras, não salva, não me justifica, o que realmente eu estou fazendo? Será que eu estou tendo fé o suficiente? Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Atos, capítulo 28, do verso 11 ao 31, que fala sobre a continuação da viagem de Paulo. Depois fala sobre Paulo em Roma. Paulo é constante, mesmo sobre ameaças, mesmo
que ele era perseguido, ele não cessou de proclamar o Evangelho. Ele quis prosseguir, porque para ele era muito mais prazeroso estar fazendo as obras de Deus. Ele diz aqui no verso 20 assim: foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissestes respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensa, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Então, Paulo estava em Roma e ali as pessoas disseram a ele que ninguém havia falado mal dele e que ele podia então falar o que pensava. E o povo achou então que era uma seita. Paulo então prega em Roma. Aí no versículo 26 nós podemos ver que vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Aqui uma palavra de Jesus, né? Que bem falou o Espírito Santo de Deus através do profeta Isaías, que o povo estava com os olhos, né, fechados, com os ouvidos tapados e com o coração endurecidos. E eles não se convertiam e não eram curados por Deus. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Aí o povo fica enfurecido, né? Porque eles não aceitam a verdade. E eles então se revoltam. Paulo é prisioneiro daí por 2 anos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar aonde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, ele se reclusa em sua própria casa, onde ali ele continuava ministrando a palavra do Senhor. Mesmo sob perseguições, né? Sobre afrontas, ele não desistiu de proclamar o Evangelho de Cristo. Podemos notar na vida de Paulo, durante essas passagens que aqui se seguiram, né, durante esse mês, que ele era afrontado, açoitado, ele era preso, né? Ele sofria ameaças
e mesmo assim ele permaneceu firme. E nós podemos aí estudar sobre a vida de Paulo, né, sobre esse grande homem de Deus, o qual outrora, como já mencionei, ele era perseguidor dos cristãos e agora ele era, né, um fugitivo praticamente, né? Ele era perseguido por se tornar um cristão autêntico de verdade. Um cristão que fala a verdade, que relata sobre as coisas de Cristo, né? Sobre a morte de Jesus, sobre a vinda de Cristo, sobre o pecado. E hoje não é diferente, porque nós temos hoje religiosidade e não de fato o evangelho. Muitas pessoas praticam a religiosidade, né? E acham que as boas obras têm efeito aí na salvação, na justificação. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 2, verso 16, como nós acabamos de ler, diz que o homem não é justificado pelas obras, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. A minha justificação, a minha salvação é aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa é a minha salvação, esse é o Evangelho verdadeiro. E não eu fazendo boas obras. Um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, que tem de fato aceitado Cristo como seu único e suficiente Salvador, logicamente que ele é transformado de dentro para fora. E, consequentemente, ele vai praticar as boas obras. Essa é a palavra do Senhor para hoje. E aí? Em que posição eu e você nós estamos? Na religião ou, de fato, no Evangelho? Pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.